apresenta, ela apresenta as mesmas os fenômenos do centro urbano, que é a urbanização e o crescimento desorganizado também, né? A nossa cidade cresceu desorganizadamente, como a maioria das cidades do mundo. Algumas são planejadas aí em vários lugares, mas também apresentam esse fenômeno, né, desse crescimento. Então a gente começa a ver que nós somos essa igreja, uma igreja localizada em um lugar. E Paulo, por sua vez, ele atuou especificamente em grandes centros urbanos, pregando o evangelho. Então a gente vai destacar detalhes aqui, por isso que eu comento, dê uma boa lida e anotem, destaque frases, pelo menos eu costumo fazer isso, frases assim que me tragam chaves, sabe? Chaves, assim, para minha vida, para o meu ministério, eu sempre destaco em tudo que eu leio, né? Alguns livros não, mas alguns livros eu escrevo num caderno, né, para o livro ficar intacto, bonitinho, mas outros sim, porque todas essas todas as estratégias que Paulo usou, elas são atuais, elas funcionam e teve um porquê. Eh, Talvez Paulo tenha feito isso intencionalmente, mas aconteceu e funcionou. Pode não ter sido intencionalmente, mas com certeza foi uma inspiração do Espírito Santo, até no chamado de Paulo. Até em Deus chamar Paulo, por ser quem ele era e com toda a influência que ele tinha, para fazer o que ele fez posteriormente, depois de convertido, houve um propósito. A gente precisa analisar tudo isso, porque nada na Bíblia fica assim, sem uso. Tudo na palavra de Deus existe um porquê. E se a gente fizer uma boa análise e comparar com a nossa vida, a gente começa a ver por que que Deus chamou a gente, por que que Deus chamou você, quais as habilidades que você tem. Eu não gosto quando as pessoas falam assim, eu não tenho habilidade nenhuma. Impossível, irmão, impossível. Deus vê coisas que você às vezes não vê, e Deus também vê coisas na sua vida que você não aceita, que eu não aceito. Deus fala coisas a nosso respeito que a gente não aceita. Então, assim como Paulo, ele foi chamado por Jesus para influenciar pessoas e ele não foi chamado para plantar igreja. A plantação de igreja foi uma consequência do chamado de Paulo e necessário para estabelecer o evangelho. Já que estamos, já que houveram igrejas, né, lá no passado estabelecidas por causa da pregação do evangelho, então, a gente vê que também a igreja, ela é o ajuntamento dos cristãos, eles se reúnem, e essa reunião é importante. E esses detalhes são cruciais. Vamos ver ali na página 38. Olha, a gente começa a entrar mais na questão do ministério de Paulo. A permanência relativamente curta de Paulo nas cidades por onde passava não teria dado resultados que deu se não houvesse em cada lugar um grupo de homens e mulheres assumindo conscientemente, né, e autonomamente a edificação de comunidades e divulgação do evangelho. É aquele negócio, Paulo plantou 52 igrejas. Como um cara que já numa certa idade se converte, e como que ele consegue ainda plantar 52 igrejas? Irmão, vamos ser sinceros, quanto tempo nós temos em Petrópolis? A nossa igreja quadrangular aqui? Muito tempo, bastante. E quantas igrejas somos? A questão é que, se você prestar atenção, Paulo não plantou igreja em bairros, ele plantou em cidades. Obviamente que as cidades antigamente tinham tamanhos menores do que hoje, porém algumas eram tão grandes quanto cidades que nós temos hoje em dia, perto das nossas, ou tão populosas. Então, quando as igrejas elas eram plantadas por Paulo, ele plantava de cidade em cidade. Ele ia de uma cidade, às vezes dias de viagem para chegar numa outra. Então, a, o padrão de igreja naquela época não era uma igreja em cada bairro, era uma igreja em cada cidade. E as coisas funcionavam assim porque
a representatividade da Igreja de Jesus não era dada por placa de igreja, mas por cristãos que receberam Jesus. Então, se a gente prestar atenção, Petrópolis não precisaria de mais igrejas. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele iria achar um absurdo, provavelmente, um número exagerado de líderes cristãos para um número de cristãos em Petrópolis hoje, não só quadrangular. Vamos colocar aí que a nossa cidade tenha 300, somos mais de 300 mil habitantes, digamos que, sei lá, 30 mil cristãos hoje em Petrópolis, ou mais, né? Bem mais, talvez. Mas vamos colocar 10% da cidade convertida e crente de igreja, de crente domingueiro. Isso seria uma única igreja, não várias. Então, seríamos uma única igreja, a igreja de Petrópolis. Na verdade, somos, mas temos placas, temos congregações, pontos de pregação, temos templos, temos catedral e somos muitos. E também somos poucos, divididos somos poucos. Então, Paulo, ele tinha uma visão inteira da cidade. E quando Paulo plantava uma igreja, ele não fazia tudo sozinho. Paulo tinha ali pessoas que o acompanhavam, sabe? Ele tinha pessoas que não só caminhavam com ele, mas replicavam aquilo que ele fazia. E isso aqui é uma estratégia poderosa, 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 poderosa. A gente vai ver um pouco mais para baixo aqui que Paulo ele não chamava os seus seguidores, é, e- todas aquelas pessoas, sabe, que se convertiam, ele não trazia todo mundo para perto. Ele escolhia algumas pessoas para ser colaborador, para trabalhar junto. Qual a diferença do discípulo e o colaborador? Então, a estratégia de Paulo foi um pouco diferente da estratégia de Jesus para isso. Jesus ele precisou ensinar pessoas. Então ele trouxe para perto e Jesus fazia, os discípulos viam. E Jesus dava exemplo e o ensinamento depois de ter feito, ou durante as coisas que Jesus fazia. Então os discípulos ele tinham tempo para aprender. Eles tinham um momento para questionar Jesus, conversar com Jesus, porque Jesus estava com eles ali. Jesus ficou 3 anos ensinando, capacitando, mostrando como se fazia, mandando os discípulos fazerem, replicarem aquilo. Então, era uma estratégia de Jesus. Paulo não. Paulo tinha colaboradores, pessoas que, à medida que se convertiam, já ia fazendo junto com ele. E Paulo ia já direcionando aquelas pessoas e já dando o trabalho para elas, para o trabalho fluir. É uma estratégia muito boa e de resultado mais rápido. E à medida que a pessoa iria aprendendo e replicando, Paulo provavelmente ia ensinando no meio disso tudo. Então, Paulo tinha colaboradores e ele se comunicava com eles regularmente, na medida do possível e como era necessário na época. Então, isso foi uma estratégia muito grande. Aqui está escrito aqui, ó, ele tinha colaboradores, sendo ele mesmo, embora líder, um colaborador também no trabalho, ao lado de outras pessoas. Então, Paulo, ele pegou um esquema de trabalho e aplicou para o crescimento da igreja. Então, ele não precisava se preocupar tanto, porque tinham pessoas chaves ali que ele deixava e para a igreja dar continuidade. Então, isso foi uma estratégia muito poderosa que ajudou Paulo a plantar 52 igrejas. Eu friso esses 52 porque não foram só 52 igrejas, foram 52 cidades, vamos colocar assim, aproximadamente. Pode ser que em algumas regiões muito grandes havia mais de um ajuntamento e que se formou igreja, possivelmente. O maior desafio da pastoral urbana. Isso aqui é um desafio que é uma, assim, é uma questão que pega muito nos nossos dias hoje. O maior desafio da pastoral urbana está em tornar pública a presença da igreja na cidade. A gente vai esbarrar aqui com muita coisa que a gente falou na aula de evangelismo, porque os dois andam muito junto. Então, o desafio da pastoral urbana está em tornar público a presença da igreja na cidade. Mas não é você anunciar, tem uma igreja aqui.
não é o fato de você publicar em jornais, em redes sociais, não, não, não. É o fato da igreja realmente se tornar pública, é tornar público a intenção da igreja. Porque hoje em dia, diferente do passado, é muito mais fácil você dizer que tem uma igreja, né? Você põe na rede social, esplacam os cartazes, espalham os cartazes aí, e todo mundo fica sabendo em poucos dias que tem uma igreja ali. Na época de Paulo, os desafios eram o mesmo, porém, um pouco mais lento as coisas. Então, como esse é um desafio, a gente começa a ver que também existem barreiras. A sociedade atual, como vimos, abre espaço para uma profissão de fé cristã ou prática religiosa no âmbito privado ou íntimo, mas tende, como sistema, a eliminar toda referência à religião. Então, a gente começa a ver que a cidade tem necessidade. A gente vai encontrar pessoas que necessitam do evangelho em toda a nossa cidade. A gente vai se deparar com situações que é claramente a expressão da necessidade de Cristo. E a gente precisa ser resposta para isso. A igreja, a presença pública, ou seja, a visibilidade da igreja deve ser a igreja como resposta, não com uma placa na cidade, não só com ajuntamento. A gente precisa ser realmente relevante. Ah, olha só essa frase aqui, né, do ponto 2.1 da página 38. Precisamos ter uma base bíblica de referência para articularmos uma ação objetiva da igreja na cidade. Porque quando a gente tem base bíblica para respaldar as nossas ações, nós somos objetivos em cumprir o ID. Se a gente escolher um alvo aleatório, a gente é igreja e aqui o nosso objetivo é esse. E se esse objetivo não for respaldado na palavra, a gente não tem como ser relevante como devemos ser. Às vezes a igreja se parece com um ajuntamento de pessoas que se reúnem, é, às vezes soa também como um ambiente familiar, por exemplo onde a maioria dos líderes é de uma única família, todo mundo que toca no louvor é de uma única família, então acaba perdendo aquela referência onde as pessoas não evoluem dentro da igreja, elas não aprendem. Então, isso e que acontece internamente acaba resplandecendo para fora. E as igrejas acabam tendo assim uma imagem não muito legal do que ela deveria ser. Então, realmente é um desafio a igreja se tornar pública, apresentando as suas intenções. E a gente vai ver bastante coisa disso aqui. A igreja se relacionando com a comunidade. Como a gente está falando aqui, a relevância da igreja. Esse relacionamento precisa ser intencional. A igreja tem que saber o porquê está ali e agir intencionalmente, ou seja, sabendo o que está fazendo e querendo atingir um objetivo. Deus decidiu usar homens e mulheres para realizar a proclamação de seu filho. Por isso, os resgata os homens e mulheres, chama para perto, vocaciona, capacita e respalda para essa obra. Gente, como a igreja ela é formada por pessoas da comunidade, e eu não estou falando assim, poxa, você pode dizer, poxa, mas eu não moro no bairro da minha igreja. Não é essa a questão. Você ainda é da cidade. Você ainda pertence a essa comunidade. Então, ou seja, Deus nos resgata com um objetivo. Ninguém é salvo, ninguém é chamado por Jesus, ninguém é capacitado por Jesus para servir dentro do templo apenas. A gente precisa ter uma vida relevante. E essa relação da igreja com a comunidade vai além das quatro paredes. É a tua vida fora da igreja que vai ter a maior relevância da igreja. Você leva o nome de igreja. E o teu comportamento? Irmãos, às vezes eu me preocupo também com o meu comportamento pessoal. É, cada um tem um jeito de ser. Às vezes eu costumo andar, às vezes, tão pensativo nas coisas que eu tenho que fazer, que eu fiz, que eu, né? E às vezes eu ando na rua meio avoado, meio.
avoado. Eu vejo as coisas, entendo tudo que está acontecendo, mas às vezes eu não consigo me relacionar com o ambiente. Por exemplo, estou andando, caminhando, vem duas pessoas na direção contrária que eu conheço, eu vejo, mas às vezes a mente não processa rápido. Aí a pessoa passa, aí que eu, opa, opa, paz, tudo bem, tudo bem, aí que eu vou dar um bom dia. Isso quando a gente vê, né? Isso quando a gente vê as pessoas. É- não é porque você é só distraído, não é só essa a desculpa. Às vezes a tua cabeça está em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Talvez quem dirige aqui talvez vai concordar com uma frase que eu vou dizer. Às vezes a gente está dirigindo e você está pensando em um milhão de coisas. Às vezes eu estou lá e quando eu chego lá, eu penso assim, cara, como que eu cheguei aqui? Porque eu não lembro de nada do caminho, mas eu estava, os olhos e a mente estavam prestando atenção em tudo, em quem atravessa, no sinal, em tudo. Mas quando eu chego lá na frente, eu penso, cara, eu não lembro de nada que aconteceu no meio do caminho. Será que eu estava mesmo ali? Ou seja, a gente precisa adequar a nossa vida à sociedade, porque às vezes no nosso dia a dia esse tipo de relacionamento faz muita diferença. As pessoas vão olhar para você e eles esperando um bom dia e você não se relaciona, né? E o relacionamento como igreja vai desde do meu relacionamento com as pessoas até eu, junto com você, e igreja, fazer a diferença, atendendo às necessidades das nossas comunidades. Então, isso precisa ser trabalhado na mentalidade. Ah, poxa, mas eu sou assim, mas eu preciso mudar. Porque se eu não mudar internamente, como igreja, a gente não consegue. Somos uma igreja defeituosa. Se eu não consigo resolver os meus problemas pessoais, como eu quero ser uma igreja, como eu quero lá no futuro ter uma igreja influente, que faz a diferença. Então, a gente começa a ver aqui, ah, que tudo isso faz parte da pastoral urbana, ou seja, da ação da igreja, olhando para o seu chamado, entendendo o seu chamado e servindo a comunidade. Uma análise do movimento evangelizador urbano de Paulo. A primeira frase aqui fala assim, ó, Paulo foi perseguido, ele foi, né? Fora perseguidor da igreja. Contudo, com sua conversão, o movimento missionário ganhou força. Em Atos 13, o Espírito Santo mostra claramente a missão que Paulo e Barnabé deviam desempenhar. Com o aval da igreja de Antioquia, os dois saem para a tarefa missionária. A partir daí, Paulo passa para a história então, como uma combinação de teólogo profundo e missionário fervoroso. Ou seja, irmão, a gente começa a partir desse ponto a ver como era, como foi essa transição de perseguidor para um missionário fervoroso e cheio de motivação para pregar o evangelho. Uma pessoa totalmente improvável, um perseguidor da igreja, passa a ser amante das motivações da igreja. Passa a amar Jesus e passa a amar a pregação do evangelho e se torna um dos maiores do seu tempo ali, né? Que, que contextualiza com o momento da sua conversão, ele passa a ser um dos maiores. Enquanto os discípulos, os que ainda estavam em Jerusalém, eles cuidavam da, da cultura e dos seus, porque eles foram chamados para aquilo ali. Paulo e seus discípulos e outros amigos também chamados para trabalhar com os gentios, porque não foi somente Paulo, Paulo foi uma das pessoas, um dos primeiros, né? Paulo e Barnabé. Paulo foi enviado, Barnabé também foi junto com Paulo, mentoreando Paulo, Barnabé um pouco mais de tempo de fé. Então, tudo isso contou muito, e a transformação do Espírito Santo. Então, a gente começa a ver uma, um dos primeiros movimentos que foi crucial para o crescimento e avanço do Evangelho foi a transformação de Jesus na vida de Paulo, transformando aquilo que ele era para aquilo que ele passou a ser.
Aí eu vejo aqui, ó, Paulo estava motivado a evangelizar. Cara, só Deus para fazer isso. O cara perseguia, queria matar crente, matar cristão. Agora o cara está motivado. Ele está motivado a evangelizar, plantar igreja e organizar comunidades, apesar de toda hostilidade e perseguição de seu povo. Era óbvio que algo o movia. Podemos chamar isso de motivações missionárias de Paulo. A pergunta que nos surge é: o que motivava Paulo em sua missão? Ah, Jesus, o amor de Jesus. Paulo não viu, ele não andou com Jesus e ele não viu detalhes, detalhes que motivavam os discípulos, mas alguma coisa motivava Paulo. Vamos lá. Motivações missionárias de Paulo. Paixão por Cristo. A primeira motivação de Paulo era proveniente de um sentimento levado a um alto grau de intensidade, de amor ardente e uma inclinação afetiva, de um afeto dominador e um entusiasmo muito vivo por Cristo e sua obra. E a gente vê alguns textos ali que você pode até visualizar e é importante que você leia, que mostra ali que, sabe, que o porquê Paulo, a gente vê nas próprias palavras dele o que motivava. Então, ele era apaixonado por Jesus. Gente, isso são detalhes que a gente olha para Paulo, e se a gente pegar todos esses detalhes, incluindo as motivações, o que motivava Paulo, a gente pega como exemplo para a gente e a gente consegue aplicar na nossa vida. Sim, se você caso você analise a vida do seu próprio pastor, você vê o que que motiva o meu pastor, o que de exemplo que ele viveu que eu posso aplicar na minha vida. A ideia é essa, a gente pegar um testemunho e desejar vivê-lo também, tá. Então vamos lá, outra motivação de Paulo, a paixão pela igreja. Isso motivou Paulo. Ele compreendeu que amava Cristo acima de todas as coisas, e esse amor o levou a amar a igreja de uma forma imensurável. As pessoas da nossa comunidade precisam viver esse amor ardente. Eu estava pensando esses dias, né? Eu amo missões, amo, amo de coração. Se eu for convidado para um trabalho missionário, para um evento, para uma ação missionária, que seja um evangelismo, seja um treinamento, seja um momento de oração missionária, congresso. Apesar que um congresso não é uma ação missionária, né? Mas ele te prepara, mas temas missionários me chamam muita atenção. Então, e se alguém me perguntar hoje assim, se você não estivesse em Petrópolis hoje, onde você estaria? Eu responderia, eu estaria no campo missionário, certamente. Aonde? Não sei, onde Jesus me enviasse, onde eu deveria estar, se não fosse para estar aqui. E o que que o missionário faz quando não está atuando no no campo missionário, né? O missionário é missionário onde ele está. E ultimamente tem brotado, assim, um amor tão grande pela igreja de Petrópolis no meu coração, eu entendo isso aqui como motivação. Eu entendo a motivação de Paulo, porque quando eu voltei do campo missionário para Petrópolis, eu eu estava, assim, já contando os dias para ir embora de novo. Porque é normalmente assim que acontece, você é apaixonado pelo campo missionário. Jesus me trouxe para cá, beleza. Quando eu cheguei, estava animado em estar em casa, parentes, amigos, apesar do covid e tal, mas estava aqui. E já estava pensando assim: "Poxa vida, quando que eu vou voltar pro campo, né, eu tenho que me programar". E meu coração sempre pensava nisso. Porém, na metade do ano passado para cá, 2022, 2020, vamos colocar 2021 para cá, metade de 2021, um amor, uma paixão tão grande pela igreja de Petrópolis cresceu no meu coração, que eu comecei a me envolver mais e mais com a minha igreja local. E a partir dali Deus foi abrindo algumas portas para mim que antes estavam fechadas. Então, essa motivação me faz trabalhar e servir a Deus aqui como igreja, e também servir a igreja. Isso é muito importante. Se você não tiver motivação, o que que te faz levantar todo dia e trabalhar, irmão? Boleto?
É uma motivação. Pagar boleto? É, porque se às vezes se não é o boleto, se não é um filho, família, isso tudo é motivação. Algumas motivações te faz fazer a força, né? Levantar na força do ódio, 5 da manhã, 4h30, pegar uma friagem de Petrópolis, de gorro, aquele vento gelado, cantando toda a fresta que tiver na tua roupa, no pescoço, na manga, nas pernas, na canela, e ir trabalhar e ainda chegar lá feliz e trabalhar o dia todo, bonitinho. Motivação. Não é das melhores, mas é. Você não falta trabalhar à toa, não falta? Justamente. Te motiva. Então, motivação é tudo aquilo que te faz fazer o que você precisa fazer com amor, ou talvez até pela obrigação mesmo. Não, eu vou fazer porque eu preciso fazer. Tem dia que não dá vontade de ir para a igreja. Poxa, eu queria descansar, queria dormir mais cedo. Não, mas eu vou porque eu amo Jesus. E cansado mesmo tu vai. É amor. Tu vai contrariado, mas vai por amor, porque ama, porque tem que obedecer. Essas coisas são importantes. Então não adianta a gente ter bons planos, bons ideais, se não tiver esses tópicos aqui. Se a gente não tiver isso na nossa vida, se você não for apaixonado por Jesus, amar a igreja que você não estou falando amar quadrangular, mas amar a igreja, ser igreja, viver igreja, cultuar na igreja, reunir, orar junto, ver pessoas, ver tua igreja crescer. Isso é amar a igreja, sabe? Se essas coisas não forem reais, uma hora a gente desanima e para. Aí abandona o ministério por besteira, sem motivo nenhum. Isso muitas pessoas trocam de igreja porque elas perdem essas motivações. Outra motivação de Paulo, ele tinha convicção do seu chamado. A terceira motivação missionária do apóstolo Paulo era a profunda convicção de que ele fora chamado para ser apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. E você começa a ver na maioria das epístolas dele, quando ele começa ali falando, ele sempre fala da autoridade do seu apostolado e confirma o seu ministério. Eu, Paulo, feito apóstolo, ou chamado apóstolo, sabe, por Jesus e tal, tal, tal. Ele sempre fala, então isso era importante para ele, porque ele tinha convicção do chamado dele. Ele tinha convicção que foi chamado para aquilo. E não estou falando que você tem que ter a convicção de ser um missionário, mas você tem que ter a convicção que foi Jesus que te chamou para isso. Isso é importante. Isso é muito importante, porque quando você tem convicção, irmão, você não precisa de mais nada, nada que seja isso, sabe? Que não seja isso, obviamente, vai te dar autoridade. É gostoso quando você tem essa convicção, porque você não precisa que ninguém fique falando por você. Ah, esse aqui é isso. Ah, fulano aqui é isso. Sabe quando as pessoas olham para você e entendem que você é cristão? Não pela camisa que você está usando ou por uma Bíblia que você está carregando, mas por causa da tua postura. Isso acontece porque você tem convicção que você é um cristão. Foi chamado para servir a Cristo e também chamado para representar. Então, isso é importante. Outra motivação missionária de Paulo era a necessidade das pessoas. É, a necessidade das pessoas constrangia o coração de Paulo. Era a visão que ele tinha de que o mundo necessitava das boas novas, sabe? Então, isso fazia com que ele tivesse o sentimento que todos chegassem ao conhecimento do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é resposta para a necessidade da humanidade. Gente, a gente precisa sair da nossa caixinha de igreja, sabe? Aquela forma de pensar de igreja, porque não que seja errado, mas às vezes a gente não consegue entender o fio da meada. E o fio da meada é o evangelho. O fio da meada é Jesus Cristo, não é a quadrangular, não é o que se prega domingo à noite, mas é o conteúdo do evangelho. Evangelho é resposta. O evangelho é a resposta que o mundo precisa. Não que o mundo quer, é o que o mundo precisa.
E para a tua vida também, o evangelho é a resposta que você precisa, não o que você quer. Então a gente acaba mudando o evangelho, apresentando um Jesus ou uma igreja ou um evangelho que responde aquilo que você quer. O que que você precisa hoje? Quem é que quer ser curado? Um monte de gente. Quem aqui quer prosperidade? Um monte de gente. Isso é um evangelho que atende o que as pessoas querem. O evangelho não atende o que eu quero. O evangelho atende às nossas necessidades. E tem necessidade que o ser humano tem que ele não sabe. Como assim? Como assim? Você já foi no supermercado fazer compra com fome? Irmão, dá vontade de levar tudo, besteira pra caramba. Você sabe disso. Você quer levar biscoito, você quer levar doce, chocolate, você olha e dá fome. Você olha, dá vontade de comer. Você está comprando coisas desnecessárias, mas a tua necessidade está baseada na compra. Você foi comprar algo que é necessário. Mas por causa da fome que engana o nosso cérebro, faz a gente querer levar o que a gente gosta. E o que eu gosto não é o que eu preciso. Então, normalmente é assim quando a gente vai até Jesus. Quando eu vou até Jesus com uma necessidade, eu quero tudo que ele pode fazer, por mais que eu não precise. Porque tem muita gente que é próspero e não entendeu que prosperidade não está ligada a dinheiro. Então, ela quer dinheiro porque ela sabe que Jesus também abençoa essa área. Mas não é o que ela precisa. Ela não entendeu que ela precisa de harmonia dentro da casa dela. Ela não entendeu que ela precisa que o Espírito Santo transforme a mente dela, e não aumente o patrimônio dela. Porque se ela tiver uma mente transformada, ela vai trabalhar naturalmente, as coisas vão acontecer. Então ela precisa de uma mudança de mente, não de mais dinheiro, ou ela não está precisando pagar as contas rapidamente. Às vezes não é pagar a conta, às vezes é administrar o que tem, porque administrando o que tem, ela consegue pagar corretamente. Então, a gente não sabe bem como expressar isso para Jesus, mas o evangelho é resposta para a necessidade que as pessoas não sabem que têm, mas possuem. Então, a necessidade das pessoas é quando você vai evangelizar. Olha só, acabei de lembrar, você vai evangelizar com um grupo de pessoas, a gente vê, aí a gente vai com um olhar de crente de verdade na hora do evangelismo, porque você vai pronto para falar de Jesus. Aí você vê as pessoas na porta de um bar. Aí vem um monte de coisa na sua cabeça. Você pensa assim: "Poxa, a pessoa precisa de libertação". Mas se você estivesse passando sem o compromisso da evangelização, muitas pessoas pensam como eu vou dizer agora. Às vezes a pessoa passa ali e fala assim: "Esse pessoal precisa tomar vergonha na cara e ir para casa. Tem mulher esperando, tem filho esperando, tem um esposo esperando". Sabe, a gente olha com um olhar diferente, mas a necessidade real é a libertação. Quando a gente vai para um evangelismo, a gente olha para as pessoas com um olhar correto, a gente olha para elas e enxerga a necessidade que elas possuem. E isso deve nos motivar. Quando a gente ensina isso para a igreja toda começa a sentir a mesma coisa. Então você vê um necessitado na rua pedindo um dinheiro, você fala: "Não é isso que ele precisa". Por mais que ele precise comer às vezes, mas você sabe que é Jesus e que o evangelho responde. E o evangelho, ele não vai dar um prato de comida para aquela pessoa apenas. O evangelho vai levantar aquela pessoa e vai dar alimento todos os dias para ela. Mas acima disso tudo vai alimentar o corpo e a alma, transformando a mente daquela pessoa. E quando o evangelho transforma a mente de alguém, ela vai estar apta a entender e participar da boa, perfeita e maravilhosa, grandiosa e imensurável vontade de Deus. Olha o que está escrito aqui na nossa apostila. A questão é oferecer condições às pessoas de fazer uma experiência de Cristo. Nesse sentido, não basta reforçar a instituição ou dar publicidade a essa mensagem, ou seja, não é a igreja, é Jesus. Deve-se levar a experiência salvífica. A pessoa tem que receber Jesus para viver isso, a qual só se realiza no contexto da comunidade cristã do povo de Deus. Quando ela entende isso, ela vai perceber que a necessidade dela não é aquilo que ela estava pedindo ou sentindo.
ia muito além daquilo, e a resposta vai resolver todas as outras questões. Uma outra coisa que motivava Paulo, missionariamente falando, eram as convicções teológicas. Aí está escrito na nossa apostila, na página 41. Creio que uma das motivações que podemos aprender com Paulo sobre suas convicções teológicas. Curioso notar que Paulo não se deixava levar pelos ventos doutrinários de sua época e combateu vários deles. Uma das maiores dificuldades hoje em dia é que se tem adaptado a teologia à realidade e não à linguagem. As pessoas fazem uma adaptação da teologia à realidade. Ah, sabe, é como a questão, eu estava lendo hoje cedo sobre desviado e desigrejado. Qual a diferença do desigrejado para o desviado? Vocês já ouviram essa expressão, né? Desigrejado? Com certeza. Pergunto para vocês, o que que você acha? Quer dizer, qual é a diferença entre desviado e desigrejado no seu ponto de vista? Escreve aí. Você que está disponível aí, você que pode escrever. Escreva aí. Qual a sua opinião sobre isso? O que, qual a diferença que você enxerga? Ah, eu sou desviado. Ninguém assume que é, mas a gente sabe. Algumas pessoas falam, eu estou desviado, tal. Esse aí sabe que tá, e assume pelo menos publicamente. E o desigrejado também. Agora, desigrejado, ninguém fala, eu estou desigrejado. Eu nunca vi, mas existe, a gente sabe que tem. Vamos ver o que vocês vão colocar. Para mim, não tem diferença entre os dois. Para Denise, não tem diferença. O que que vocês acham? Desigrejado está mais perto da apostasia, deixa eu ler aqui, do que de um desviado. Interessante também. Interessante. O desigrejado, eu gostei dessas duas respostas aqui. Ainda não vi outra, mas essas duas aqui são bem legais. Tem diferença entre o desigrejado e o desviado? O desviado, ele já se entrega, né? Ele já se entrega pro mundão e vai. Ó, Jade, já fui desigrejado. O desigrejado, na maioria das vezes, se decepcionou com a igreja e se acha santo demais para estar em uma. O desviado saiu do caminho. Eu também já tive um tempo desigrejado, só que o desigrejado é um desviado que não, que insiste em achar que está certo. Insiste em achar que tem comunhão sozinho. Insiste em achar que uma brasa sozinho, fora do braseiro, vai ficar acesa o tempo todo. Ele vai se apagando lentamente, como desviado. Só que ele não assume que está frio, porque não tem como ficar aquecido fora da igreja. Não tem como ser corpo fora do corpo, né? O desigrejado, talvez ele é o rabo da lagartixa quando é cortado. Ele fica pulando lá. A lagartixa já deu no pé há muito tempo, o rabinho está lá pulando, 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 achando que está ainda na lagartixa, mas não está mais. Não faz mais parte. Vai crescer outra ponta lá, outra cauda, e ele vai ficar lá até parar de pular. Eu também tive, né, nessa situação, e normalmente é essa questão, né, de, eu tô decepcionado, eu tô isso, eu tô aquilo, eu não me adapto, eu tô visitando, eu estou em comunhão com Deus. O sentido de igreja é comunhão com o corpo, com o membro, não com Deus. Porque em comunhão com Deus a gente precisa estar 24 horas por dia, onde quer que você esteja. A necessidade real do ser humano é congregar entre si, em corpo, somos um corpo. Então, existe diferença? De certa forma, não, porém, na culpa, os dois são réus, né? O desegrejado hoje em dia é mais convicto ainda, mais convicto ainda da sua percepção de igreja. Então, é mais fácil, opa, deixa eu ler, ainda reconhecer positivamente, positivamente. Todas as respostas estão corretas, né? Todos.
Não tem diferença, os dois estão desviados, só que um fica de longe. Um fica da esquina olhando para dentro da igreja, achando que está lá, fica vendo mensagens, ele ora e tudo, mas está fora, está longe, está longe. Então, a gente precisa saber lidar com essas pessoas. E convicção teológica é uma coisa complicada, beira ao problema. Porque, assim, convicção teológica é quando você tem certeza daquilo que você aprende lendo a Bíblia. É quando você confia na palavra e crê piamente. Convicção teológica. Irmãos, eu defendo a igreja quadrangular. Eu defendo, porque eu sei das minhas convicções teológicas. Eu defendo alguns pontos de vista bíblicos, alguns assuntos da teologia sistemática, por exemplo, salvação, alguns pontos da salvação, da justificação, da graça. Eu defendo porque está na Bíblia e eu li a Bíblia, eu entendi aquilo, eu aprendi, eu questionei pessoas, então eu aprendi. Então eu defendo. Aonde mora o problema nas minhas convicções teológicas? Quando eu entendo errado. E eu estou convicto do erro. Eis o problema do desigrejado. Ele é um desviado cheio de convicção teológica. Cheio de convicção. Ele acha que está certo. E eu conheço alguns que saíram das suas igrejas, sabe? Saíram das suas igrejas convictos que não, porque isso é errado, aquilo é errado. Eu conheço pessoas que saíram da igreja por causa do dízimo, que acha que o dízimo ele é isso, é aquilo. Eu não vou falar. Se a gente tivesse presencialmente, eu falaria, entraria nesse ponto de vista, porque todo mundo teria o direito de falar e, né? E a gente falaria corretamente, mas online assim é muito complicado. A gente pode ficar com algum mal entendido e não é legal, né? Mas eu gosto dessas discussões teológicas assim. Então o cara saiu da igreja por causa do dízimo. Ele acha que é errado, porque no Antigo Testamento era assim, e no Novo não é mais, e a gente não é judeu, porque o dízimo era uma instituição para o povo judeu, e é uma verdade. Está lá no Antigo Testamento, foi instituído lá, e toda lei instituída no Antigo Testamento foi visando do povo de Israel, a cultura judaica. Então, muita coisa é cultural. E muita coisa, quando vem para o Novo Testamento, quando a igreja passa para esse âmbito paulino, né, e atinge outras nações, outras culturas, muita coisa deixa de ser necessário. Porém, aí a gente vai para a essência do evangelho, né, que torna aquilo que tinha um cunho espiritual no ensino do Antigo Testamento continua. A lei foi cumprida por Jesus, mas não foi encerrada. Agora ela foi cumprida com o objetivo de dar testemunho que a lei ainda é uma regra de fé. Então, tem muita gente que distorce tudo isso e não entende e sai da igreja, e é um problema. As nossas convicções teológicas, elas servem para embasar a nossa fé, não para diferenciar, não para me fazer discutir contigo. Eu não quero discutir com você, mas se a gente for discutir com o intuito de crescer e de trocar uma ideia, irmão, eu vou ficar horas, horas contigo. A gente vai trocar altas ideias legais e a gente vai sair sorrindo ainda no final. E tem gente que briga por causa dessas coisas. Então, isso era uma motivação de Paulo. Paulo entendia a palavra e pregava porque ele entendeu a palavra e amava a palavra por esse motivo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se você tem algum ponto de vista, alguma convicção teológica a respeito das coisas do Senhor, que você tem dúvida, tire suas dúvidas, leia, pergunte a seus líderes, pergunte a outras pessoas, para se encaixar onde você está. Porque isso pode fazer de você um desigrejado dentro da igreja. Irmão, quando eu cheguei nesse ponto, a minha mente entrou em parafuso, em parafuso. Sorte que eu tinha líderes, tenho líderes até hoje, pessoas que me orientam, mas a minha cabeça entrou em parafuso. Tem coisa que eu guardo para mim, eu não vou nem pregar sobre algumas convicções que eu tenho, porque também essas minhas convicções, elas não vão servir de nada para trazer alguém para Cristo. Mas são convicções que eu tenho bíblicas, teológicas. Como que ela não serve de nada? Irmão, tem coisa que você não pode pregar. Tem coisa que você vive
entende e adora Deus por aquilo. Tem grandezas de Deus que é para você, sabe? Então, aquilo que vai trazer pessoas para Cristo, pregue. Aquilo que você entendeu, que Cristo falou com você, para que você tenha uma vida melhor, viva. Só isso. Não cause problema por causa das suas convicções teológicas. As estratégias missionárias de Paulo, uma análise de algumas viagens. A partir de Atos 13, Paulo realiza 3 viagens missionárias pregando em várias cidades importantes. A estratégia missionária de Paulo tinha como base sua própria experiência de conversão e regeneração. Então, Paulo falava dele mesmo, ele utilizava coisas que ele vivia e que ele passou a viver como estratégia de pregação nessas 3 primeiras viagens missionárias que ele fez. Aí a gente começa a ver aqui ó, alguns detalhes, tá? Na página 42 tem essa frase aqui para a gente prestar atenção. As estratégias de Paulo ultrapassavam as paredes da igreja e iam de encontro à sociedade da época, aos governos dessas cidades, às instituições e religiões. Paulo penetrou no mundo romano altamente urbanizado com estratégias em sua mente. Então, a gente vai começar a analisar essas viagens de Paulo e alguns detalhes disso. Mas o legal é que Paulo utilizou o seu testemunho. Irmãos, se você me perguntar agora, eu repito aquela pergunta: onde você gostaria de estar hoje? Eu tenho 2 respostas. Uma das minhas emoções e uma da razão. A das minhas emoções, eu gostaria de estar num campo missionário, pregando e abrindo igreja e visitando e fazendo um monte de coisa. Essa é a emoção, falando. E a minha razão? A minha razão pensa assim: ah, olha que interessante, né? A gente precisa, talvez, passar a pensar assim. A minha razão pensa assim: Deus sabe o que faz, Deus não erra, Jesus não erra. Se Jesus não erra, eu estou no lugar certo. Se eu estou no lugar certo, é aqui que eu tenho que estar. Estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho que só ter sabedoria para fazer certo. Paulo utilizava o seu próprio testemunho para pregar o evangelho. Ou seja, Paulo não precisava da experiência de estar longe. Missionariamente falando, talvez não seja o teu chamado missionário, mas talvez encaixa naquilo que você quer. O que que você pensa do teu ministério para daqui a 5 anos? O que que você espera? Onde você quer estar daqui a 5 anos no teu ministério? Você precisa começar a viver isso aqui agora, onde você está e fazendo o que você está fazendo. Então, Paulo utilizava disso. Ele usava a mesma ferramenta na maioria das vezes. Sabe? Ou seja, a maior ferramenta que ele tinha era o ministério dele, era o testemunho. Então ele usava isso e usava isso para ir de encontro à sociedade, respondendo através do evangelho e tendo como base o seu testemunho. E ele atingiu governos, instituições e religiões. Ou seja, você tem a ferramenta que tem para o momento que está vivendo agora, para realizar o que Deus tem para você. Começa hoje. Daqui a 5 anos, talvez você tenha 52 igrejas abertas, ou 52 pessoas, ou 52 mil almas. Não sei. Mas a gente precisa pegar essas chaves que a gente encontra na palavra e vivê-las uma a uma. Vamos lá. Pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Uma marca peculiar da estratégia de missões de Paulo foi a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo, isso talvez a gente toque. A gente tocaria se tivesse presencialmente, seria também outro debate também. E o que é poder no Espírito Santo, irmãos? Mas recebereis poder quando descer sobre vós do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, né? Vão por todo o mundo e façam com que todos os povos da terra se tornem discípulos e ensine-os a tudo o que vos tem ensinado até agora. Foram mensagens
foram ordenanças dadas para que se cumprisse após o poder do Espírito Santo descer. O que que é o poder do Espírito Santo? Eu vivi muitos anos da minha vida, achando que o poder do Espírito Santo era falar em línguas estranhas, achando que o poder do Espírito Santo era sentir, era sair de um culto chorando, era sentir aquilo tudo, toda aquela emoção, todo aquele calor, sabe, daquela manifestação ali e tal, e em conjunto. E eu achava que aquilo era poder do Espírito Santo. E hoje o meu pensamento mudou. O poder do Espírito Santo foi o que me fez pedir conta no meu trabalho, num bom emprego, numa boa empresa na cidade, onde eu estava estabilizado, a empresa estava investindo em mim para eu crescer, e eu pedi conta para ir para uma escola de missões, onde eu não ia ganhar nada, ia depender da oferta da minha igreja para pagar o meu curso e para atender o chamado de Jesus. O poder do Espírito Santo agiu em mim, me dando coragem para responder um chamado de Jesus, né, naquele dia. Eu decidi ir contra um monte de pessoas que pensavam diferente, mas eu cria, porque o poder do Espírito Santo me fez crer no meu chamado e eu fui. O poder do Espírito Santo na minha vida agiu quando muitas pessoas disseram que tinha acabado, quando eu voltei para casa. E eu continuei crendo e não parei. E com nessa brincadeira toda já vai para quase 16 anos, sabe? Então, crer no poder do Espírito Santo, ou viver o poder do Espírito Santo, é ter certeza e fazer aquilo que ele me chamou para fazer, sem dúvida. E por mais que haja dúvida, eu vou fazer, porque eu creio nele, é ele. Então, tá muito mais ligado à dependência e falar embasado no nome de Jesus do que naquilo que eu vejo ou senti. Então, o poder do Espírito Santo é para que eu seja testemunha, não é para eu falar uma língua diferente. Eu falo uma língua diferente, eu falo porque eu crio no poder do Espírito Santo, como está lá em Marcos 16, lá pelo versículo 17, 18, 19, 20, por ali fala, sabe? E estes sinais seguirão os que crerem. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, tomarão veneno e não lhes fará dano algum. São sinais, são resultados da nossa fé. Então, quando Paulo fala no poder do Espírito Santo, ele fala com convicção. A minha convicção em falar é resultado da minha fé e o poder de Deus agindo na minha vida. Porque eu falo e quem dá respaldo não sou eu não posso. Aí o poder do Espírito Santo vem e age. É ele que convence o homem do pecado e do juízo. Os dons do Espírito Santo não é poder do Espírito Santo. Dons do Espírito é uma coisa e poder do Espírito é outra. O poder é a explosão, a palavra dunamis, né? Então, o que havia em Paulo, com a intrepidez, com a coragem, com a resiliência, a força, a resistência para passar por açoites, por prisões, por naufrágio, irmão, se não é por Jesus, cara, ele tinha morrido, abandonado, surtado, sei lá. Os dons do Espírito Santo é resultado da minha fé. É um presente, dom, né? Da onde vem a palavra donar, em espanhol é doar, donativo, é aquilo que se dá. Então é um presente, sabe? É algo que eu ganhei, um dom do Espírito Santo. Ele me deu para que eu agisse. Então, isso é bem específico, e a gente precisa ser bem, saber separar tudo isso, sabe? Para não cometer erros, achar que é uma coisa e que a gente está super certo. A gente busca de Deus uma coisa e Deus já deu, e a gente está achando que tem um monte de coisa ainda para vir. Não tem não, irmão. É para a gente cair dentro e pregar o evangelho, sabe? Desculpa, eu vou até comentar algo aqui que muitas pessoas ficam esperando, 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 e tem coisas que não vão acontecer. Por exemplo, tem coisas, aquela frase: "O melhor de Deus está por vir". Irmão, tem que ter
tomar cuidado com essa frase. Porque tem gente esperando o melhor de Deus acontecer para poder viver outras. E o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Se chama Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus. Não tem nada melhor que Jesus. Se tiver, você me fala. Então essa frase ela é perigosa, porque eu conheço gente esperando, sabe, o melhor de Deus para poder viver uma nova vida. Gente, a nova vida não é aqui, é no céu. Ah, poxa, mas a gente não vai. No mundo tereis aflições. Tem bom ânimo? Ter bom ânimo é a gente ficar animado que a gente vai vencer o mundo. Mas a gente não vai vencer o mundo aqui, a gente vai vencer o mundo quando for para o céu. Venci o mundo, não estou mais nele, sabe? Não estou mais nele, eu venci o mundo. Mas não tem mais, irmão. Se o melhor de Deus fosse viver algo diferente aqui, João, ele não tinha sido lançado dentro de um tanque de óleo queimando. Alguns apóstolos não teriam sido crucificados de cabeça para baixo até e morrer ali. Alguns apóstolos, depois, não teriam sido perseguidos e decapitados. Estevão não teria sido apedrejado até a morte. Então, o melhor de Deus não é aqui, é o céu, sabe? O bom ânimo é para a gente não desanimar, porque acabar essa vida aqui é sinal que a vida eterna começou em Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Então, isso é muito, 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 muito sério. Vamos lá, outra coisa, outro ponto muito importante aqui que a gente pode analisar no ministério de Paulo. Plantação de igreja. Paulo foi um plantador de novas igrejas. Entretanto, ele não plantou igreja por todo canto que passou. Sabedoria. A gente pode olhar aqui. Mas Paulo escolhia a dedo quais cidades valia a pena este investimento. Irmãos, era investimento de tempo, de recurso, de dinheiro da igreja. Então, Paulo, ele sabia, ele precisava usar bem os recursos que tinha. Então, eu vou abrir uma igreja lá no bairro tal. Mas lá, irmão, só tem casa de rico, tal, 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 tal. Sabe, você chega nesses bairros que tem aqueles casarão de 20 milionários, não tem ninguém na rua. Você não vê ninguém. Sabe por quê? Porque às vezes o milionário, ele está em outra cidade cuidando dos negócios dele. E uma igreja onde não tem gente, onde a pessoa passa o mês viajando e só vem aqui para férias. É só um pequeno exemplo. Poxa, eu vou abrir uma igreja aqui no bairro da Glória, vou abrir lá no Independência, onde tem uma galera transitando o tempo todo, pegando um ônibus para trabalhar. Sabedoria, sabe? Não que o lugar onde moram pessoas ricas não precise, mas Paulo pensou assim. Foi isso que Paulo pensou. Eu vou abrir igrejas em grandes centros urbanos porque eu vou pegar o maior número de pessoas. Todo mundo dos bairros, dos ricos e pobres, todo mundo de todas as classes sociais, convergem no centro. Então, Paulo teve essa sabedoria de escolher lugares específicos para poder pregar o evangelho. E justamente como a gente falou, Paulo não tinha a visão de abrir uma igreja em cada bairro, não tinha bairro naquela época. E mesmo que tivesse alguns povoados distantes, que a gente pode até chamar de bairro, não tinha sentido. Ele ia ficar um tempão ali para ter 10 pessoas, 20. Ele foi para os grandes centros, onde as igrejas prosperaram no sentido de o evangelho ia crescendo sozinho, as pessoas iam sendo atraídas pela pregação do evangelho. Quanto mais gente testemunhando com sua vida no dia a dia, mais pessoas iam entendendo o evangelho e iam acrescentando a igreja. Então, isso foi uma estratégia de Paulo. Ele escolhia cuidadosamente centros estratégicos e planejava como seria a proclamação da mensagem de salvação. Ele fez isso em cidades importantes. Aí cita aqui alguns centros urbanos poderosos, assim, poderosos em questão financeira, movimento, que tinha uma logística boa, tipo Corinto. Corinto era uma cidade muito grande e ela tinha um porto muito importante, onde vinha navios de vários lugares levar especiarias, é uma das entradas para a Europa.
Ele colocou é como se ele fosse para o Porto de Santos hoje em dia, em São Paulo. Vou colocar uma igreja em Santos. Vou colocar uma igreja no Rio de Janeiro. Tem o Porto do Rio de Janeiro ali, chega avião perto do aeroporto internacional ali, Tom Jobim. Vou colocar uma igreja ali onde desce avião, sobe avião. Então eu vou poder pregar para quem vem, para quem vai. E o evangelho vai também. O evangelho vai chegar com quem chega e vai com quem tá. Sabe? Estratégia. Então Paulo começou a pensar desse jeito. Ele tinha a consciência da importância dos novos convertidos estarem em lugares específicos para comungarem por sua fé. Por isso, os organizava em igrejas em comunidades locais. Sabe? Então, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, de Filipe, da Psídia, da Antioquia, Éfeso, Roma, Listra, são cidades onde ele esteve, cidades grandes. E sim, com certeza, depois que as igrejas nessa cidade foram plantadas, elas também cresciam. E o evangelho ia, como a igreja também se reunia, ela também se reunia nas casas das pessoas, daqueles cristãos. Entende? Como células, né? E normalmente a igreja ela era desse jeito, ela crescia em células, de casa em casa. E os líderes eles visitavam essas casas. Os líderes também, eles se reuniam também como igreja em um lugar, não como hoje, mas bem semelhante. O fato é que precisamos pensar em plantar novas igrejas como uma importante estratégia missionária. Precisamos perder o medo de desmembrar grandes igrejas em pequenas comunidades, onde é possível viver com mais afinco a comunhão e o aprendizado da palavra. Aqui está falando de pequenos grupos. O trabalho de pequenos grupos, seja casa de paz, GC, o nome que você quiser dar, mas está dizendo o quê? A gente não pode ter medo de dividir as nossas grandes igrejas em grupos pequenos em vários lugares. Eu brincava com um líder que eu tive, que ele falava assim: o dia que eu for pastor, eu quero ser o pastor da maior igreja do mundo de todos os tempos. Eu falei: que igreja é essa? Ele falou assim: a igreja dos desviados. Se eu conseguir pastorear todos os desviados, eu vou ter a maior igreja do mundo de todos os tempos. Eu pensei: puxa, é verdade. Era um alvo dele trabalhar com desviados. Sabe? E isso não é difícil. Se a gente focar nos lares, nos pequenos grupos, a gente vai alcançar o maior número de desviados. Então, eu só citei porque é uma visão, é um tipo de visão de trabalho. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Um outro ponto a ser observado no ministério de Paulo é o apoio estrutural da igreja de Antioquia. Antioquia da Síria é a mais importante cidade da história primitiva do cristianismo, depois de Jerusalém. Nessa cidade foi estabelecida a primeira igreja gentílica. Na Antioquia foi estabelecida a primeira igreja fora de Jerusalém. Primeira igreja, onde os primeiros cristãos não judeus se reuniam. E foi ali também que, pela primeira vez, se chamaram cristãos e discípulos de Jesus Cristo. Até então não eram chamados de cristãos, né? A gente vê isso em Atos 11, 26. E o motivo pela qual chamaram eles de cristãos, você sabe qual foi? Eu acho que eu já citei, mas acho que você também já sabia disso. Se você lembrar aí, escreve aí que eu quero ver se você sabe. A igreja foi fundada por cristãos que tiveram que sair de Jerusalém após a morte de Estevão. Os apóstolos, vendo que o trabalho prosperava naquele lugar, enviaram Barnabé para ajudá-los. Paulo, depois da fuga de Damasco, é enviado para Jerusalém, Cesareia e depois para Tarso. Barnabé, um dos primeiros de Jerusalém aqui na conversão de Paulo, vai buscá-lo em Tarso e leva para Antioquia para auxiliá-lo na tarefa de ensinar a igreja. Em Atos 13, o comissionamento dos dois pela igreja para a obra missionária. Paulo se converte
Barnabé fica sabendo e ele acreditou que ele, né, o grande perseguidor da igreja, se converteu. Ele pega Paulo e leva para Antioquia, para uma igreja já estabelecida, a primeira igreja fora de Jerusalém, e começa a ensinar Paulo. Paulo começa a trabalhar na igreja de Antioquia, e em Atos 13, eles são enviados para a obra missionária. E, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui me inspira demais. A estrutura e o apoio dessa igreja. É uma coisa que eu vou contar para você que eu vivo hoje isso, já vivi no passado e quero viver amanhã. Não tem como você prosperar no teu ministério sem o apoio da sua igreja. Eu não digo apoio financeiro, em todos os aspectos, e talvez, inclusive financeiro, incluindo o financeiro. Talvez. Sabe por quê? Isso aqui é um processo de envio. E quando eu falo de missões aqui, entenda qualquer área do teu chamado. Cara, você quer ser abençoado para realizar a vontade de Deus na tua vida? É uma das coisas que eu vou falar é, domingo próximo, dia 18, o terceiro domingo desse mês, eu vou pregar em duas igrejas, de manhã na igreja do Neilo e à noite no Quitandinho. No Neilo, eu vou falar sobre um pouco sobre isso lá, sabe? Dessa estrutura do preparo e do envio. Porque não é só missões que não é só o chamado missionário que tem que ser enviado. É todo chamado, é todo ministério precisa ser apoiado pela igreja. A gente vai ver, eu não sei se nessa apostila que tem, mas você vai ver no teu estudo aqui no seminário o seguinte, que uma das características para se apontar um novo líder na igreja é a observação. O teu líder tem que te observar e ver o testemunho, comportamento e aptidão. Então, quando você tem aptidão, você trabalha. E aliado ao teu bom comportamento e testemunho, Deus vai fazer com que a tua liderança te enxergue e separe você para o ministério. Talvez você já até tenha passado por esse processo. E quando você é escolhido para algo na igreja, não entenda como, não tinha ninguém me chamou. Não, é Deus. Em tudo Deus coloca a sua mão. Irmãos, a minha vida hoje, 2023, mês de junho, dia 15, é um resultado de tudo que eu vivi lá na minha adolescência na igreja lá atrás. Tudo que eu faço hoje, eu comecei lá atrás. Sabe por que que eu estou dizendo isso para você? Porque se não é a minha igreja, se não é a força da igreja, a importância da igreja, eu não teria convicção do meu chamado. Eu não teria convicção daquilo que Deus tem. Eu não teria uma convicção teológica. Eu não teria uma formação ministerial. Eu não teria convicção daquilo que Jesus me disse que era minha responsabilidade. Então, Paulo passou por esse processo. E isso foi muito importante para Paulo e deve ser importante para você em qualquer área da sua vida. E o servir na igreja é fundamental. Você pode pensar assim, eu quero fazer algo, mas a minha igreja ela não faz isso. Irmão, não tem problema. Às vezes Deus te chamou para ser o primeiro da tua igreja, o primeiro da tua cidade a fazer, a cumprir, a executar esse chamado diferente ou especial que Deus te deu. Então isso é muito importante, sabe? E Paulo passou por todo esse processo, sabe? Olha só que legal. A sua ligação com a igreja de Antioquia era grande, a sua casa espiritual, né? A sua casa, a igreja de Antioquia, oferecia apoio espiritual para Paulo. Paulo saiu de Antioquia, plantou 52 igrejas. O líder mentor de Paulo era Barnabé. Ensinou tudo para ele e foi para o campo junto. Em um determinado momento, Paulo passou a ser como Barnabé. Passou a ensinar João Marcos, a Tito, a Marcos, né? Outras pessoas ali, e se separaram. Barnabé para um lado, Paulo para o outro, mas Paulo continuava com suporte de oração, com suporte espiritual e moral. Gente, na tua caminhada, no teu ministério, quem vai te dar um suporte? Você pode estar lá nos Estados Unidos, você pode estar na África, você pode estar em São Paulo, em Minas,
Você pode estar lá na Índia pregando o evangelho, sendo pastor, ou um grande profissional servindo o reino. A tua igreja local vai sempre ser o teu refúgio espiritual, porque ali foi o pontapé. Ali onde Deus te separou e te deu todas as estratégias e a força que você precisou para chegar. No caso, vai precisar lá na frente, hoje. Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa analisar no ministério de Paulo. Eu aprendo muito com esse detalhe, sabe? E Deus fala muito comigo a respeito disso. E tudo isso envolve honra, obediência, permanecer em Jerusalém, né? Tudo isso são detalhes do nosso ministério. Espero que você esteja entendendo tudo que eu estou falando. Vocês estão aí? Tem alguém jantando? Tem alguém com fome? Espero que dormindo não. Espero que não tenha ninguém dormindo, ninguém dormindo. Alessandro colocou sim. Sim o quê, Alessandro? Você está dormindo, né, Alessandro? Ô, Jesus. Espero que não seja isso. Estou aqui. Ufa. Amém. Denise também está ali. Tá? A Denise, se ela estiver dormindo, eu abro a porta aqui de casa, jogo uma pedra lá na casa dela, lá que ela acorda, né? Ela mora aqui perto de casa. A Maria tá fazendo a neném dormir. Denise, eu vou jogar uma pedra e Denise, acorda, hein? Se eu falar mais alto, que acho que a Denise ouve lá na casa dela. Brincadeiras à parte, gente, aqui, a página 44. Aprendendo com Paulo em Atos dos Apóstolos. Nesse tópico, a gente vai ver a importância de investir na liderança. Novos líderes devem surgir. Olha que interessante. Os líderes atuais devem ser capacitados e os líderes antigos precisam se atualizar. Não acontece evangelização na cidade sem o apoio e trabalho de uma liderança comprometida. Gente, isso aqui é sério. Isso é sério. A gente precisa formar líderes. Precisamos ser líderes. Precisamos estudar. Estudar é muito importante. Formação de liderança. Será que depois de quase 2000 anos, as estratégias missionárias de Paulo podem ajudar o desenvolvimento missionário atual? É possível desenvolver estratégias missionárias atuais baseadas nas estratégias de Paulo? Se é possível, como fazer? Né? Além de fundar novas comunidades, Paulo não desejava abandoná-las. Por isso, ele trabalhava muito na formação de uma liderança que podia substituí-lo quando fosse embora. Gente, isso é um detalhe muito sério. Formar líderes que te substituam. É, o brasileiro, eu não posso falar muito de outras culturas, mas eu- sobre esse assunto eu posso falar bastante sobre nós brasileiros, né? É, existe uma cultura ruim aqui de que se você ensinar tudo que você sabe para alguém, ele vai te passar a perna. Ele vai puxar o teu tapete, ele vai trair você, ele vai ser maior que você. Não que a gente faça isso, mas é muito natural. Eu já vi isso na minha área de trabalho, na minha profissão. Tem gente que não ensina tudo para você, tem detalhes, aquele pulo do gato, aqueles macete, porque se ele te ensinar, ele não vai ficar. Então ele acha na cabeça dele que não vai ser valorizado. Ele acha que vão demiti-lo e vão ficar com você. Cara, muito pelo contrário. Profissional que faz outros profissionais, que ensinam outras pessoas, são muito importantes e as pessoas não entendem isso. No reino de Deus é a mesma coisa, gente. Sabe uma coisa boa e gostosa de se fazer? Quando a gente entende que fazer mais um, que produzir outra pessoa, ou seja, que preparar um outro líder que faz o que você faça, te dá tempo de fazer aquilo que você gosta. Te dá tempo de focar naquilo que é importante. Te dá tempo de descansar. Paulo entendeu isso, então ele fazia líderes porque ele podia se preocupar com a plantação de uma nova igreja e cuidar daquelas igrejas, né, já plantadas,
podia ser feito por alguém que estivesse caminhando, e ele dava suporte. Por isso que ele agilizou o processo, por isso que ele fez com que as coisas funcionassem. Paulo fez com que, o trabalho fosse dinâmico, que funcionasse de verdade. Então, nas igrejas que todas as igrejas que Paulo fundou, ele procurou deixar uma liderança bem estruturada, né. A Bíblia chama de presbíteros, os presbíteros, a quem ele encarregava o rebanho. Na verdade, esses presbíteros são os pastores, que ficavam ali pastoreando. Não tinha nome de pastor, sabe, não tinha esse nome. O nome pastor, assim, veio um pouco depois. A gente vê lá também no livro de Apocalipse, o anjo da igreja, ao anjo da igreja, cartas direcionadas ao anjo da igreja. Isso tem 2 sentidos, né, vocês vão ver isso depois, né, mas isso tem muito a ver com a liderança da igreja, com a liderança daquela igreja. Não é que o pastor é o anjo da igreja, não é que ele é um anjo, mas existe uma tipologia, né, ou seja, é uma forma de chamar que representa uma outra coisa, ou que também remete uma responsabilidade de uma outra figura. Não é que o pastor é um anjo, longe de ser um anjo, né, gente. Porém, a responsabilidade do cuidar, sim, era como um anjo, alguém que o anjo é o quê? É um mensageiro, é um cuidador, é um enviado de Deus. Então o pastor tem essa característica também. Então Paulo deixava líderes ali, os presbíteros. E então a gente começa a visualizar aí essa estrutura que ele fez para fazer com que a igreja crescesse. E entendeu-se que é melhor investir na formação de novos líderes locais do que sustentar por anos um missionário na mesma função. Ou seja, o missionário vai, começa o trabalho, planta a igreja, ensina alguém, deixa alguém já da cidade, que tem um trabalho, que vai se sustentar ali, que já vive na comunidade, e ele partiu para outra. Mais ou menos, essa é a visão missionária que funciona hoje em dia. Tem muitos missionários que trabalham assim. Tem os missionários que vão e ficam para sempre naquele lugar aonde ele está. Ele é enviado para morar lá para sempre. A nossa igreja tem vários assim. Missionários que foram para comunidades indígenas e vivem naquele meio, vai ficar lá até Jesus voltar, sabe, porque é o chamado deles. Tem outros que vão, começam um trabalho, apoiam, formam líderes, estruturam o trabalho e vão para outro lugar depois. Não é um missionário itinerante, né. Talvez seja esse o nome de missionário itinerante, né, essa função, né. Missionários de curto prazo, de longo prazo, missionários de projetos pequenos. Missionário hoje tem uma gama muito grande de tipos, né, de ação. Razões pelas quais algumas pessoas chegam até a igreja. Vamos analisar aqui. Jesus viveu uma realidade que temos experimentado. Olha que curioso isso aqui. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Vocês querem também ir embora? Aí respondeu Simão e Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Para onde? Para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus, quando ele ensinou para os 12, ele bateu muito na questão da honra e mostrou bem para eles que o evangelho é tudo. Mas ainda assim, alguns discípulos, alguns, fora os 12, abandonavam, iam embora, desistiam no meio do caminho. Então Jesus passou por isso, e porque a gente não passaria, né? Então, diante desse fato, tem aqui uma lista pelas quais algumas pessoas chegam até a igreja. É importante a gente entender isso para poder, eh, fazer com que o nosso trabalho flua de uma forma melhor e entender o comportamento das pessoas. Se não me engano, são 10, são 8. São 8 pontos aqui. Eu vou tentar falar eles rapidinho. Existem pessoas que se unem a uma igreja pela simples razão que muitos outros estão fazendo a mesma coisa. São os Maria vai com as outras, né?
Ah, tá todo mundo indo para a igreja, todo mundo se convertendo. Ah, é uma onda de visita à igreja e a pessoa volta transformada, eu também quero ver qual é. E vai lá e se converte, mas na verdade foi só um movimento, né, aquele efeito manada, e vai aonde todo mundo está indo. Então isso acontece, muitas pessoas vêm à igreja, visitam, se envolvem, mas logo depois esfria e volta para suas atividades normais, infelizmente. Número 2, há pessoas que estão numa igreja pela simples razão que alguém as levou. Então virão outras pessoas indo a essa igreja. Ou seja, são métodos de evangelismo que às vezes a gente faz que: "Ah, vamos lá na minha igreja, pá-pá-pá". São motivos pela qual alguém entra na sua igreja também. E pelo mesmo motivo que ela entrou também, ela pode sair, entende? 3, há pessoas que estão atrás de sinais e milagres. É olhar a necessidade com o desejo de suprir uma fome momentânea, né. Só quer matar a sede e vou embora. Assim foi com Jesus também, as pessoas chegavam, queriam um milagre e ir embora. Lembra os 10 leprosos? Foram curados definitivamente. Não é que só o que voltou para agradecer que, né, mas o que voltou ali, ele tinha uma motivação para voltar, não era que ele voltou para agradecer, ele tinha motivação para isso. E se fosse uma igreja, ele ficava, por causa dessa atitude, né. Algumas pessoas têm a tendência de se unirem a uma igreja, porque ela lhes dá posição, reputação, poder e influência. Irmãos, quantas pessoas têm sede de ser um líder, de ter alguma influência, de ter um título na vida, e na igreja ela consegue isso. Ela se destaca, daqui a pouco é um líder. Ela está ali, ela canta, ela tem um tipo de destaque, tem gente que gosta disso. Eis o motivo pela um dos motivos pela qual muitas pessoas não vão para o céu, né, porque estão com interesse, a motivação errada. Alguns se unem à igreja pelo motivo de que isso beneficia seus negócios ou sua profissão. Fazem o uso da igreja para o avanço de seus interesses e desejos pessoais. Misericórdia. E é o que mais a gente vê hoje, gente, vou tocar num assunto aqui, depois vocês debatem isso. Quantas pessoas estão se convertendo e se converte hoje, daqui a um mês, lança um CD, um álbum gospel aí com músicas evangélicas. Gente, o público cristão é fiel. Se tu gosta de um cantor de um estilo, tu vai comprar. Se tu era do mundo, ouvir sertanejo, gostava lá daquele cara e esse cara se converte, tu vai querer ouvir ele também. Então isso tem chamado a atenção de muita gente. E muita gente faz o contrário, vem quando ela ganha muito dinheiro, ela encheu o seu ego, ela atingiu alguns objetivos financeiros, ela desiste do evangelho e vai tentar ser estrela, né. Está acontecendo o tempo todo isso aqui, né. Número 6, talvez devêssemos incluir nessa categoria aqueles que seguem a Cristo porque estão interessados na doutrina do perdão dos pecados. Opa, sério, hein. E porque querem tirar proveito da sua cruz, da cruz de Cristo. Eles não querem sofrer o castigo eterno, não gostam da noção do inferno. Ou seja, tem gente que vem para Jesus com medo da condenação, porque sabe que aprontou, sabe que merece e entende que Jesus perdoa e não quer, sabe, tem uma frase, eu não lembro mais a autora dessa frase, mas foi uma mulher, não sei se foi a Christie alguma coisa, mas se você é antigo, é do é crente dos anos 2000 para cá, do ano de 2000 para cá, aquele CD do David Keelan, Fogo e Glória, ao vivo em Curitiba, se alguém aí tem e sabe do que eu estou falando, fale-me, dá um oi aí. Lembra desse CD, Fogo e Glória, ao vivo em Curitiba? Que tem uma capa laranja, a Jade levantou a mão, que tem uma capa laranja, né, meio amarelada assim. Se eu não me engano, esse CD tem uma frase na contracapa que diz assim: "Senhor, se eu desejar o céu por medo do inferno, lance-me no inferno".
É mais ou menos assim, eu estou tentando reproduzir. Agora, se eu quero ir para o céu por causa da tua face, por causa da cruz, não esconda de mim o teu rosto. Cara, eu achei essa frase sensacional lá naquela época, e é isso. Tem pessoas que vêm a Cristo com medo do inferno. Elas vão ser salvas? Irmão, é um caso complicado, né? Porque ela pode chegar de um jeito e depois mudar a motivação, né? Ela pode correr com medo, pedindo ajuda. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Não estamos discutindo isso aqui, né? Porque a salvação vem do Senhor e é Ele que salva. A gente não sabe as motivações de cada um no meio do caminho. As pessoas mudam de opinião, tanto quanto os que saem, quanto os que permanecem. Mas é um motivo pela qual as pessoas vêm para Jesus também. Pasme você. Número 7. As pessoas são interessadas no fenômeno da religião. Existe uma matéria, tanto no seminário quanto na escola de missões, chamada Fenomenologia da Religião, né? Elas seguem a Jesus porque veem milagres, e os milagres que Jesus realiza, o poder miraculoso de Cristo atrai. Este grupo parece ser bem grande na época atual, hoje em dia, né? Quantas pessoas não querem viver milagre? Irmão, eu tenho muito medo, vou ser bem sincero, tenho muito medo das igrejas que só pregam milagre, porque perdem a essência do evangelho. O evangelho não é milagre. Evangelho não é milagre. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não vai viver milagre. Como assim? Sim, vai ser abençoado, vai ter bênção de Deus, vai ter prosperidade. Isso não é milagre. Milagre é milagre. A gente tem que separar o que é um milagre e o que não é. Quando a Bíblia fala dos milagres de Jesus, irmão, o que era, irmão? Era bênção financeira? Não. Era expulsar demônio? Não, irmão. Milagre era cego enxergar, paralítico andar, morto ressuscitar. Isso é milagre, coisa que a ciência não explica. Ah, mas o emprego, irmão, o emprego é oportunidade, é porta aberta, é você com bom currículo, é você que levanta para caçar. Isso não é milagre, irmão. Deus abençoa, sim, mas não é milagre, não pode chamar isso de milagre. Sabe? Milagre é aquilo que é impossível. É impossível tu conseguir um emprego, irmão? Não. Mas é impossível tu pagar uma conta? Não. É impossível alguém da tua família se converter? Não. É impossível você ser curado de uma dor de cabeça se você tomar remédio? Não. Tem remédio. Ah, mas ele me curou. Sim, se foi ele, amém. Agora, a Bíblia caracteriza milagre aqui como coisas impossíveis. Existem coisas hoje no nosso tempo que são normais, mas naquela época talvez fosse impossível. Vou te dar um exemplo que eu considero milagre na minha vida, na minha família. Eu considero milagre. Em 2020, antes da pandemia, minha mãe foi diagnosticada com câncer, com leucemia. E foi um baque para a gente entender isso. E aí tal, aquele susto, e a minha mãe estava trabalhando na casa de um casal de médicos, né? Tá lá até hoje. E os médicos começaram a auxiliar, a encaminhar para exames, isso, aquilo, tal. Chegou num ponto que ela fez todos os exames, reconheceu tudo, e o médico falou assim: ó, você vai ter que tomar esse remédio aqui. Só que você vai ter que entrar numa fila que é enorme para poder receber o remédio de graça. Porque uma caixa do remédio custava 15 mil, custa, né? 15 mil reais. E ela teria que tomar uma caixa por mês, todo mês, viu? Porque uma caixinha vem 30 comprimidos. E o mês tem 30 dias, né, irmão? Então é um comprimido por dia, todos os dias, todos sem falhar. Não pode falhar. Irmão, da onde a gente ia tirar 15 mil todo mês para comprar esse remédio? Eu não estou falando, irmão, de uma caixa de Novaldina, de Dorflex, não. É um remédio de 15 conto, 15 mil todo mês.
Eu queria, irmão, ter condição para comprar uma caixa de remédio de 15 mil todo mês. Sinal que eu ia ganhar uns 50, 100 mil, né? De salário. Seria ótimo. Mas não. E o milagre foi quando a minha mãe conseguiu a resposta lá do governo chegou em pouquíssimas semanas, pouquíssimas, mínimo, 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 mínimo. E ela já recebe esse remédio desde então. E, mas para a gente foi um milagre ter sido antecipado assim, sabe? À base de oração, porque a gente não conhecia ninguém para fazer nada. Então, para a gente, assim, né, diante de um valor tão alto, e, e o efeito que ele fez em tão pouco tempo, a gente considera milagre, porque foi algo que ninguém esperava. Mas muitas pessoas vêm a Cristo por causa disso. Muitas ficam, outras não. Então, qual o problema da gente pregar milagre? É a gente não pregar transformação. A gente não pregar transformação em Jesus. O evangelho não é milagre. A gente tem que ter cuidado com o que a gente prega para não induzir as pessoas ao erro. E muitas igrejas fazem isso. Pregam uma vida confortável, sendo que o evangelho não promete vida confortável para ninguém. É mentira. Ah, mas está dizendo nada. O Evangelho está dizendo que você vai ter aflição. Irmão, aflição é viver aflito, é passar por alguns BO de vez em quando, é encarar uns problemas, é ser lançado em fornalha de fogo, e não ser queimado, é ser lançado na cova dos leões. É isso que é aflição, é ser perseguido, porque está lá nas bem-aventuranças de Mateus 5, 6 e 7 lá. Bem-aventurado quando vos injuriarem por causa do evangelho, quando vos perseguirem por causa do amor do meu nome, quando vos jogarem para serem presos, para serem julgados, quando levarem vocês a tribunais, vocês são felizes por causa disso, se essas coisas acontecerem com vocês. O evangelho não está prometendo milagre. O maior milagre de Jesus na nossa vida é ser salvo, é sair da condição de pecador e condenado eternamente para salvo e filho de Deus. Esse é o maior milagre, a salvação. E a gente precisa pregar isso. Porque se a gente ficar pregando milagre, milagre assim, você vai ser curado, você vai ser. E se Jesus não quiser curar? E se Jesus quiser que aquela pessoa fique daquele jeito a vida toda e aquilo ali seja a chave para ela pregar para outras? Irmãos, sabe aquele irmão que eu esqueci o nome dele, que é cego, que canta pra caramba, toca violão e canta? Por que que Jesus não curou ele, irmão? Não é milagre que muitas igrejas pregam aí que vai ser curado e você vai. E ele não foi. E ele prega, e ele ganha almas, e ele visita igrejas, e ele prega, 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 prega. Então Deus tem um plano para cada pessoa. Ele podia ser curado? Podia, mas não foi. Mas Jesus não prometeu isso para ele. Jesus prometeu um novo céu e nova terra, um novo nome, e disse para ele assim: olha, naquele dia, num abrir e piscar de olhos, primeiro os mortos ressuscitarão, e em seguida nós seremos transformados em um abrir e piscar de olhos, e encontraremos com eles nas nuvens. Seremos transformados, receberemos um novo corpo, um novo nome. E isso é o maior milagre que Jesus prometeu e ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Então a gente precisa cuidar de como a gente prega e o que a gente prega. Sabe? Porque muitas pessoas podem ir para o inferno por causa disso. E Jeremias fala assim: ai dos pastores, ai daqueles que fazem desviar uma ovelha. Eita! Ai daqueles da onde vem o escândalo. São coisas assim perigosas, sabe? Também temos um grupo muito interessante de pessoas que o seguem porque estão completamente engasgadas a respeito de Cristo e de sua mensagem. Enganadas. Enganadas a respeito. Ou seja, tem pessoas que estão na igreja totalmente enganadas, achando que Jesus vai fazer algumas coisas e não é aquilo, é isso que a gente está falando. E no final elas não vão para o céu porque entenderam errado, ou então elas. Mas a culpa é delas?
Isso vai ser cobrado de quem as enganou. Por isso eu citei Jeremias. Ai daquele que fizer desviar uma ovelha. Ai dos maus pastores, sabe? Cara, tem um lugarzinho reservado para essa galera. Tem um lugarzinho reservado para essa turma. Gente, misericórdia, mas então a gente acaba vendo, irmãos, que não é fácil, não. Não é fácil, não. A gente vai entrar num ponto aqui, no próximo tópico, um ponto muito sério, que a gente precisa levar maior atenção e consideração em cima disso, que isso aqui é um ponto muito importante na evangelização e no pastoreio das nossas cidades. Pobres, a pobreza é uma questão seríssima. Cantor Cleiton Queiroz, obrigado, Jade, é esse cara. Eu estou citando ele, mas tem outros. Irmãos, a gente vai encerrar. Eu quero te contar um testemunho poderoso que eu ouvi de um pastor da nossa região. Ele é pastor ainda hoje, ele está pastoreando. Semana que vem vocês me lembram de falar o nome dele. Eu só não vou falar para causar mesmo curiosidade. Esse pastor, junto com outro pastor também da nossa igreja, também da nossa região, que também vocês conhecem, todo mundo, todos vocês conhecem, eu tenho certeza. Esses dois pastores, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, eles tinham um ponto de pregação aqui para o interior de Minas, lá nos cantão aqui de Minas. E eles iam para lá uma vez a cada 15 dias, iam de carro bem longe e pregavam lá, pregavam lá. Aconteceram dois fatos que eu vi eles contando e aquilo me encheu de fé. Fato número um, eles disseram que estavam pregando assim, orando por algumas pessoas ao ar livre e tal. Algumas pessoas juntaram para orar e expulsa demônio, e ora, e expulsa demônio, e ora, e ora, e ora. E tinha uma mocinha, uma jovem moça, e ela tinha uma deficiência física, tinha um corpo todo torto, sabe? Todo tortinho ali. E começaram a orar por ela, e essa moça caiu no chão. Aí o pessoal quis levantar, o pastor falou assim: não, levanta não, deixa ela. E continuaram orando, 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 orando. E quando menos eles esperam, assim, terminando a oração, essa moça começou a gritar, caída no chão, e ela gritava e rolava no chão. Enquanto ela gritava e rolava, eles ouviam uns estalos altos de osso, sabe? Plá, ossos estalando, e ela gritando, gritando e rolando no chão. A mãe queria levantar, o pessoal, não, deixa ela ali. Muita gente achando que era demônio, o pessoal começou a ficar preocupado com os ossos estalando. Quando a moça parou de chorar e gritar, ela levantou, ela chorando ainda, ela levantou e o corpo dela estava direito, não mais torto. Os estalados ossos, era Deus colocando os ossos nos lugares. Irmãos, isso me encheu de fé. Eu era adolescente, eu devia ter 13, 14 anos de idade, perto de 15 talvez, e eu ouvi isso, eu falei, Deus, eu quero viver essas coisas. Isso aconteceu aqui, na nossa igreja quadrangular, sabe? E um dos trabalhos missionários aqui. E um outro fato muito legal, cara, muito legal, que o mesmo pastor viveu. Ele estava numa dessas ações missionárias ali, nesse povoadozinho ali de Minas. Eles estavam ali e ficaram até tarde conversando com os irmãos e orando, aquela coisa legal. E na hora de voltar, acabou o combustível, ele não tinha visto. Foi ligar o carro, não ligava, o tanque estava vazio. E eles falaram, Jesus, e agora? Oraram, 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 até que um dos dois pastores falou assim: vou fazer uma coisa pela fé. Eles encheram umas garrafas de água e colocaram água no carro, no tanque do carro, encheram de água. E fecharam ali e oraram, oraram, colocaram água e oraram, 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 oraram. Quando ele virou a chave, o carro pegou, irmão, com água no tanque. E não era carro a água, não, era um carro a gasolina mesmo. E o pastor conta que eles andaram um bom pedaço até chegar num posto de gasolina e conseguir colocar combustível. Porque não tinha posto lá, né? Só na estrada. Então são dois testemunhos, assim, que eu vejo que só acontece na vida daquele que obedece. Que só acontece na vida daquele que obedece a Jesus e cumpre o ID.
A Bíblia fala que os sinais vão seguir aquele que crê. E crê em quê, irmão? Não é em Jesus, não. É crer no teu chamado. Então, creia no chamado de Deus para a tua vida. Porque à medida que você crê no chamado de Deus para a tua vida, você vai obedecer. E obedecendo, os milagres vão seguir você. Seguiu a mim. Os milagres me seguiram. E eu vou contar isso do domingo de manhã lá no Neilo. Tem uns 2 milagres poderosos que está escrito em Marcos 16:15 que aconteceu na minha vida por causa disso. Então, Deus abençoe. Eu vou orar por vocês aqui, por nós, né? Agradecendo ao Senhor. E nossa aula se encerra por hoje. Fiquem com Deus, uma boa noite. Deus abençoe. Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula, obrigado por esse momento que tivemos juntos aqui, obrigado porque eu sei que o Senhor está nos direcionando, nos dando, Pai amado, direção daquilo que o Senhor quer. Eu oro para que cada pessoa aqui seja, Pai amado, uma flecha nas tuas mãos, seja uma ferramenta poderosa no lugar que o Senhor quer colocá-los, ou o Senhor já os colocou. Eu oro para que haja, Pai amado, uma manifestação tão grande do teu sobrenatural na vida dos teus filhos, que eles cumprem o seu chamado com poder e ousadia, seja o chamado e o ministério que for, e o local que o Senhor tem proposto no coração de cada um. Confirma o teu chamado, confirma, Pai amado, o dom de cada um. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus.